Tiago, capítulo 2, de 14 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se. Obrigado, irmão Antônio. Sem, porém, lhe dar nada, que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Eleve seu pensamento ao Senhor nesse momento. Pai de amor, Deus querido, é no nome poderoso de Jesus Cristo que nós estamos aqui reunidos. E primeiramente te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu maravilhoso plano de redenção e salvação. Te agradecemos, ó Deus, porque foi o Senhor mesmo que nos trouxe aqui nesta noite para nós louvarmos, adorarmos e bendizermos o teu santo nome. E agora, Deus Santo, em que a tua palavra foi lida aos nossos corações, suplicamos, Espírito Santo de Deus, fale conosco. E muda a nossa mente, muda o nosso coração de acordo com a tua vontade. Para que nós possamos fazer a tua vontade. E assim, ó Deus, termos um grande testemunho, aquele, ó Deus, que o Senhor deseja e planejou para cada um de nós. Obrigado em nome de Jesus. E frustra em nome de Jesus também toda e qualquer ação do inimigo das nossas almas. Não permita, Deus, que nada tire a nossa atenção do Senhor, em o nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Sabe, no domingo passado, pela manhã, nós estávamos aqui na Escola Bíblica Dominical e o Marlos trouxe a lição. Eu até, assim, naquele intervalo que antecipa a entrega das tarefas, né? Eu até comentei com ele a respeito da ilustração que ele usou da matemática ali, a matriz, né? Aí eu comentei com ele a respeito de como nós podemos pensar a respeito da matriz nas nossas vidas, porque as nossas vidas, a nossa vida ela é feita de decisões. A cada instante nós estamos decidindo alguma coisa. E não saiu da minha cabeça, Marcos, aquele negócio ali, ó, ficou. E a mensagem de hoje, basicamente, ela foi construída nesse raciocínio da matriz, onde a cada momento nós fazemos escolha, ou escolhas, melhor. Por exemplo, eu posso pensar que eu posso dar um passo para frente ou posso ficar parado. Isso é escolha. Eu posso dar um passo para frente ou dois, também é escolha. Só que isso é muito simples de ilustrar. Mas a todo instante nós fazemos escolhas nas nossas vidas e que vão repercutir, que vão fazer grande diferença. Porque o que nós somos hoje, por exemplo, tudo é fruto das escolhas que nós fizemos durante o nosso passado. E o que nós estamos colhendo hoje foi o que nós semeamos ontem, semana passada, mês passado, ano passado. Tudo é fruto das nossas decisões. E esse texto aqui, nós estamos falando de decisões. Esse texto ele nos mostra também decisões que nós devemos tomar. Porém, nos faz lembrar também que nossas decisões em Cristo são muito melhores. Isaías capítulo 55 é um texto que é bem conhecido e um texto que eu gosto muito.
quando o Senhor, ele diz para o seu povo, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías capítulo 55, versos 8 e 9. E isso é extraordinário da parte do Senhor para conosco. Porque quando nós temos as Escrituras Sagradas como nossa regra de fé e conduta, e nós olhamos e decidimos, buscamos em Deus as decisões que nós devemos tomar, aí nós sabemos que temos escolhido o melhor. A fé bíblica, ela começa com a verdade fundamental. É ao nosso redor, através da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Tiago, ele confronta a todos nós com a pergunta direta: de que adianta dizer que tem fé se não tiver as obras? Aí eu até pensei, mas eu falei assim, não vou levar essa parte não. A parte da lógica matemática, né? Condição necessária e condição suficiente. Eu falei assim, vai atrapalhar tudo. Porque a parte da matemática já não é meu forte. E explicar aquilo que não é seu forte, aí, às vezes você confunde mais do que esclarece. Mas aqui, Tiago, então, ele nos mostra que nós devemos ter uma fé viva, não uma fé morta. Não basta acreditar em Deus. Não basta saber que Deus existe. É preciso, além de ter a fé, colocar essa fé em prática através das obras. Não é isso que nós vimos no desafio? Que as próprias Escrituras nos diz que os demônios também creem em Deus, ou seja, eles têm fé em Deus. E de que adianta para eles? Por isso que a fé por si só, ela não vai produzir mudança, salvação, não produz nada, a não ser se for uma fé com obras. A verdadeira fé, ela não é apenas declarada, ela é demonstrada. Ela não é apenas teoria, não é apenas um conceito, é prática. Não é apenas a crença, é atitude, é ação. E aí,
para a gente entender um pouco por que eu falei a respeito de matriz, aí eu separei os 3 personagens, Marlos. Temos 3 personagens para a gente analisar, para a gente pensar a respeito da conduta desses 3 personagens. E o primeiro deles é José. E aí, quando eu penso em José, nesse momento, o que eu penso é quando a fé, ela persevera. E em um momento de pensar assim em matriz, certo e errado, as Escrituras Sagradas, elas não apontam algum momento em que José vacilou, errou. Mostra que José, mesmo diante de todas as circunstâncias, ele permaneceu firme nas promessas de Deus. E aqui cabe também ressaltar que José, assim, é um dos grandes personagens da Bíblia e que eu tenho muita estima por José. Tanto é que nas minhas leituras da Bíblia, geralmente a nossa igreja, nós temos feito essa leitura todo ano, da Bíblia toda, e sempre quando chega na história de José, dá aquela emoção, pensar em cada momento que José viveu, e o ponto alto das emoções é o reencontro com seus irmãos lá no Egito. Aí dá um nó na garganta, a vontade de chorar junto com todo mundo lá. Mas o que acontece na história de José? A história de José começa, e o texto, as escrituras em Gênesis, vai trazer que José era o filho amado de Jacó. Porque José, em primeiro lugar, era o filho amado de Jacó? Por conta que ele era o filho que ele teve na sua velhice, da esposa que ele amava. E a partir daí, os seus irmãos já tinham um certo ranço de José, um ódio, como diz algumas versões da palavra de Deus. Porém, esse ódio, esse ranço de José, ele aumenta depois que José teve um sonho. Porque José teve um sonho que estava no campo com seus irmãos, e aí eles estavam colhendo feixes de trigo. No sonho de José, o feixe dele se levanta e o feixe dos seus irmãos se curvam. Aí pronto. Os irmãos deles falam assim: o que você está querendo dizer com isso? Que você vai reinar sobre nós? E aí o ódio deles aumenta. Depois de um tempo, isso lá em Gênesis 37, tá? Depois de um tempo, José tem outro sonho. Nesse outro sonho, ele vê o sol, o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. E José fica em silêncio? Claro que não. Vai lá e conta para os seus irmãos. Os seus irmãos aumentam o ódio sobre José. De tal forma que os irmãos vão e falam para Jacó: olha, José sonhou assim, assim, está contando isso aqui para a gente. E Jacó, ele vira-se para José e diz: você está dizendo que eu e sua mãe vamos nos curvar diante de você, José? Só que ele guardou tudo aquilo no seu coração. O que eu quero dizer nesse momento? Nós somos únicos. Não existe ninguém igual a você no mundo. Apesar de que existem umas pesquisas aí, né, dizendo que nós temos um gêmeo, ou pelo menos 1 ou 2 gêmeos espalhados pelo mundo afora, mas nossa digital é diferente um dos outros. Pode ser gêmeos univitelíneos, ou seja, da mesma placenta, a digital é diferente. A íris é diferente. Existem diferenças. E Deus, o melhor de tudo, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele nos chama pelo próprio nome. E Ele tem um propósito específico para cada um de nós. Aí, como nós vimos em Isaías, os planos de Deus são maiores e melhores.
E se nós escolhermos trilhar esse plano de Deus, eita bênção, não vai ter coisa melhor para nós. Escolhermos aquilo que Deus planejou para nós fazermos. E Deus já estava se revelando a José o que José deveria fazer. Então, além do amor de Jacó por José, agora também José, ele começa a alinhar o seu coração ao coração de Deus, aos planos de Deus, à vontade de Deus. Como está o plano de Deus na sua vida? Como está esse alinhamento dos propósitos de Deus na sua vida? A primeira pergunta talvez é: você acredita nisso, que Deus tem um plano específico para você? Você já sabe qual é esse plano, qual é esse propósito? Ah, pastor, eu vou, como a irmã Rosemary falou, né? Quando terminar o culto aqui, eu vou lá no caderno de oração e vou anotar lá para os irmãos da oração orarem por mim, para que Deus revele para eles qual é o meu propósito aqui nessa terra. Será? A Bíblia é bem clara em orar uns pelos outros, e até mesmo se pedir para que Deus mostre o propósito, mas Ele deve mostrar para você. Lembram-se do que aconteceu? A Fran até estava refletindo nessa passagem bíblica e me veio agora à mente de um profeta sem nome, que Deus mandou ele ir falar com o rei de Israel, e que ele não deveria parar em lugar nenhum para comer, entrar em casa alguma. Ele deveria dar o recado e voltar para a sua cidade. Ele vai, dá o recado, só que aí um profeta ancião, ele vai lá e fala com ele: olha, ele vê que tudo que aconteceu, né, da profecia se cumpriu, e aí fala assim: olha, volta comigo lá para casa, vamos fazer uma refeição juntos. E aquele homem: não posso, porque Deus me disse que eu deveria vir, fazer o que eu tenho que fazer e voltar. Aquele homem escuta depois do velho profeta: não, mas um anjo apareceu para mim e disse para você voltar comigo. Se Deus fala contigo uma coisa, Deus não falaria novamente contigo se fosse mudar de situação? Deus tem um plano na minha e na sua vida. Joel, capítulo de número 2. É interessante que nesse plano de Deus para as nossas vidas, vai mostrar aqui uma grande mudança do Antigo para o Novo Testamento. A grande mudança é a vinda do Espírito Santo. E Joel já fala a respeito disso, lá no Antigo Testamento. O Espírito Santo habitando em nós. Só que o capítulo 2, especialmente de Joel, ele vai nos trazer a grande revelação da mudança em relação ao entendimento do plano de salvação de Deus na vida dos seres humanos. Onde os versos de 1 a 11 traz o alerta do julgamento que Deus vai trazer sobre todos. Então você vê: toquem a trombeta em Sião, deem um alerta, deem um alarme no meu santo monte. E aí começa a falar a respeito do julgamento de Deus que vai vir sobre toda a carne. Os versos de 12 a 17, vem um chamamento ao arrependimento de todos os povos, para que todos se arrependam dos seus pecados e se voltem a Deus. E aí todos aqueles que se humilham perante
a potente mão do Senhor, vem a resposta nos versos 18 a 27, Deus respondendo àqueles que clamaram ao seu nome. Como diz o Salmo 51, 27, pois um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. E aqui está o segredo, né, de uma comunhão plena com Deus. Coração quebrantado e contrito, de suplicar a Deus seu perdão, a sua graça e a sua misericórdia. Quando nós passamos por todo esse processo de confrontamento com o pecado, de arrependimento, de entrega ao Senhor, aí vem o encher do Espírito Santo. Aqui mesmo no livro de Joel, fala dessa vinda do Espírito Santo, que todos seriam cheios do poder do Espírito Santo. Isso porque no Antigo Testamento, percebam que a ação do Espírito Santo está limitada por Deus mesmo. Aonde o Espírito Santo ele vinha, uma forma bem clara de ver isso, é na vida de Sansão. Ele vinha sobre o líder de Deus, agia e depois saía. Ou na unção dos reis. E nós vimos quando Deus rejeitou Saul, o Espírito Santo de Deus sai e não age mais na vida de Saul. E começa a agir pela vida de Davi. Porém, na nova aliança, quando Jesus ele diz que vai ter que partir da terra, falando a respeito da sua morte, ele diz, mas eu enviarei o Consolador, João capítulo 6, verso 7. Ou seja, o Espírito Santo da promessa é que agora age em nós. Sabe aquele momento que nós estamos prestes a errar, a pecar, e a gente sente assim, aquele negócio dizendo assim, está errado. É o Espírito Santo de Deus nos incomodando, dizendo, não faça. Deus, voltando aqui à situação de José, é interessante que Deus mostra tudo aquilo que ele mostrou nos 2 sonhos para José, né? Primeiro dos feixes, depois do sol e as estrelas. Deus mostrou e com certeza o coração de José se alegrou, tanto é que ele saiu contando, né? Sempre quando nós temos uma novidade, e essa novidade é boa, nós começamos a espalhar. Porque gostamos de espalhar esse tipo de novidade. E José não foi diferente. Porém, entenda uma coisa. Sempre quando Deus nos fala a respeito das suas bênçãos nas nossas vidas, Ele coloca essa fé e esperança nos nossos corações, mas geralmente Deus não fala dos obstáculos. Nós não vimos nas Escrituras Sagradas Deus falar assim, José, é o seguinte, o sol, a lua e as estrelas vão se prostrar diante de você em algum momento. Só que você vai passar por uns perrengues, viu? Você vai passar por uns momentos difíceis. Para José ele não falou, não. Para nós, Jesus até disse, né? Que no mundo nós teríamos aflições. Mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Deus nos dá o propósito. Independentemente do que aconteça, nós devemos fazer de tudo para que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas. Romanos capítulo 5, versos de 1 a 5 diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu.
José, lá no Antigo Testamento, ele aprendeu a conviver, inclusive, com a perseguição, com a provação, que fez com que surgisse a esperança no coração dele. José passou ou não passou por tribulação? Passou. José foi ou não foi perseverante? Muito. José foi aprovado ou reprovado? Aprovado. Nós sabemos que todo o Antigo Testamento ele aponta para Cristo. Se nós formos analisar, na verdade, tudo o que existe deve apontar para Cristo e aponta para Cristo. Tudo é para a glória de Deus. Uma das formas de sabermos se nós estamos no caminho certo, dentro do propósito de Deus, é justamente isso. O que eu faço, o que eu penso, o que eu falo, está glorificando o nome de Deus? Está apontando para Cristo? Se nós olharmos para a vida de José, nós vamos ver que Deus, o propósito de Deus na vida de José era apontar para Cristo. Olha só, ele era o filho amado do Pai. Quem é o filho amado do Pai? Jesus. Houve o ódio e a rejeição dos seus próprios irmãos. Quem foi rejeitado pelo seu povo? Jesus. Os irmãos de José conspiraram para matá-lo. O povo de Deus, os líderes religiosos, conspiraram para matar Jesus. José foi vendido por 20 moedas de pratas. Depois inflacionou, Judas vendeu Jesus por 30. José tem um sofrimento injusto. E o sofrimento de Cristo foi justo? José ficou em silêncio diante da injustiça. Ele não reagiu se vingando dos seus irmãos, quando podia. Se ele falasse naquele momento que ele encontra os seus irmãos, falasse, ó, mata todos. O que ia acontecer? Iam cumprir a ordem de José. Governador de todo o Egito. Só o faraó estava acima do poder de José no Egito naquele momento. Então, se ele diz qualquer coisa, iriam cumprir de imediato. Mas não, ele ficou em silêncio naquele momento. E o que aconteceu? Jesus permaneceu em silêncio diante dos seus acusadores. José foi exaltado à posição mais alta no Egito, depois do faraó. Jesus, ele é exaltado acima de todos e de tudo. No tempo de José, ele foi um instrumento de Deus para salvar as nações daquele tempo. Se você olhar Gênesis 41, verso 57, vai falar isso. Porque todas as nações, naquela época, recorreram ao Egito em busca de alimento. Jesus, repita, que eu sei que você sabe de cor. João 3,16, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Salvador da humanidade, Jesus Cristo. José, ele ofereceu perdão aos que o feriram. Jesus ofereceu perdão a todos que o feriram. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. O mal que foi intentado contra José foi convertido em bem. Pois através da obra que Deus realizou pela vida de José, muito benefício foi feito. A obra que foi feita através de Jesus ali na cruz, com o mal que os líderes religiosos intentaram contra Jesus e o mataram e o crucificaram, se transformou no maior bem para a humanidade, a salvação em Cristo Jesus.
O ódio dos irmãos de José, o ódio dos líderes religiosos contra Jesus. Quando olho principalmente para José e percebo que esse ódio é muitas vezes por conta de você estar no caminho certo. E aqui cabe para você e para mim. Muitos vão te odiar porque você está no caminho certo. O simples fato de você buscar a presença de Deus, buscar a vontade de Deus, irão existir pessoas que vão te odiar. E muitas vezes não é pelo que nós temos, é pelo simples fato de servirmos ao Deus vivo. Se nós olharmos para Penina, Ana e Eucana, texto também que os irmãos conhecem bem, em que Eucana tem duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha. Penina odiava Ana. Por que Penina odiava Ana? Se Ana não tinha nada. Eucana amava Ana. Além disso, Deus tinha fechado a madre de Ana. Mas Ana não fechou seu coração para Deus. Porque ela continuou buscando a presença do Senhor. E Penina odiava Ana. Então, o simples fato de buscarmos a vontade e a presença de Deus vai ser motivo para sermos odiados, perseguidos. Aí vem até a canção, né? Eu não vou nem tentar cantar, porque os irmãos sabem o desastre. O simples fato de buscarmos a presença de Deus será motivo para sermos perseguidos e odiados. E é a intimidade com Deus, que muitas vezes vai fazer com que se manifeste o dom, ou qualquer dom do Espírito Santo nas nossas vidas, e que muitas vezes as pessoas elas vão olhar para o dom e não enxergar que foi pela experiência com Deus, pela intimidade com Deus, pela busca com Deus, que aquele dom veio a se manifestar. Aí, muitas vezes o irmão fala assim, não, o irmão fala em línguas, eu odeio ele por isso, porque ele tem o dom de Deus. Ou qualquer outro dom que se manifeste da presença do Senhor. E é intimidade com Deus, presença de Deus. Nosso contentamento não depende de circunstâncias. E é um outro fator que muitas vezes incomoda as pessoas e nos perseguem por sermos felizes. A carta de Paulo aos Filipenses é a carta da alegria. Porque existe, inclusive, a ordem: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O fato de você ser alegre incomoda, às vezes, as pessoas. E o que você vai fazer? Continuar alegre no Senhor. Não volta, não recua, não retrocede. Porque a nossa alegria, inclusive, ela não depende de circunstâncias. Inclusive, Paulo, lá em Filipenses 4, 11, 12 e 13, vai dizer: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. E aí, muitas vezes, as pessoas só isolam essa parte, né? Que é bonita demais, com certeza. O verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Porém, se tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo que é tudo.
posso passar necessidade, posso passar perseguição, posso passar tudo, porque Ele me fortalece. Temos que fazer a nossa parte. Você está fazendo a sua parte para chegar aonde Deus planejou para você? Deus falou do plano e do objetivo que Ele tinha para José. Deus não falou para José que os irmãos dele iriam vendê-lo. Deus não falou para José que ele ia ser escravo. Deus não falou para José que ele ia ser acusado lá no caso da esposa de Potifar. Deus não falou para José que ele passaria uns bons dias na prisão. Mas José permaneceu firme em suas obras e cumpriu o propósito de Deus na sua vida. José, dentro da nossa matriz, ele está cheio de chequezinho positivo, né? Eu digo para você, seja como José. Eu digo isso para mim mesmo, dentro aqui do nosso contexto. Devo ser como José. Porém, vamos passar por um outro personagem da matriz que separamos aqui. Moisés. E talvez até eu diga aqui, se você não conseguir ser como José, seja pelo menos como Moisés. Que aí, quando nós olhamos para a vida de Moisés, o texto que eu separei para pensarmos e ligarmos ao nome dele é quando a fé falha no detalhe. Moisés, ele também recebeu um propósito poderoso diante de Deus. Deus aí entrega a Moisés um plano extraordinário. Mas veja que os planos e propósitos de Deus, eles não acontecem de qualquer forma. É por isso que também cabe a nós meditarmos nesses exemplos bíblicos e procurarmos em Deus. Não é simplesmente falar assim, Deus, me conta aí qual o teu propósito, qual o teu plano. Aí é necessário intimidade, compreensão do contexto, do que nós temos vivido, o que acontece ao nosso redor, e sempre pensarmos o que eu vou fazer nessa situação para honrar e glorificar o nome de Deus. Aí volta, até gosto muito, né, daquela situação em que foi escrito um livro, em seu lugar o que faria Jesus, e depois feito um filme baseado no livro, em seu lugar o que faria Jesus. Os planos e os propósitos de Deus, eles acontecem de forma tal nas nossas vidas, se dentro da matriz nós escolhermos certo, tudo vai dar certo para nós. Veja que Deus escolhe Moisés, o propósito para Moisés, antes mesmo de ele ter discernimento. Porque sua mãe, diante do decreto do faraó, que era para eliminar todos os meninos, todos do sexo masculino que nascesse dos hebreus, deveriam morrer. E Deus já separa Moisés, naquele instante, quando a sua mãe coloca ele num cesto de junco e coloca ali no rio Nilo. E aí, é interessante que os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele é criado como um príncipe no palácio. Todos os estudos, toda a ciência do Egito é ensinado para Moisés. Isso nos ensina que nós não devemos perder oportunidades para aprender, para nos educarmos dentro da vontade de Deus e ter conhecimento do nosso contexto. Depois que ele passa esses 40 anos sendo educado em toda a ciência do Egito, ele vai para o deserto. E no deserto, ele não perde a oportunidade de servir.
Ele passou 40 anos como pastor de ovelhas, servindo as ovelhas, aos animais, cuidando dos animais. Não perca a oportunidade de aprender. Não perca a oportunidade de servir. E depois, aos 80 anos, ele está pronto para cumprir o propósito de Deus na vida dele. Não tenha pressa. O propósito de Deus vai cumprir dentro do plano de Deus, dentro do tempo de Deus. Às vezes pode ser rápido? Pode, como aconteceu quando Estevão foi levado, foi um propósito ligeiro. Ele dá o seu testemunho, fala a respeito de Jesus, e Jesus de braços abertos, vem filho, já cumpriu teu propósito aí na terra, o teu testemunho foi fiel, vem. Às vezes é breve, às vezes demora mais um pouco. O plano é de Deus, o propósito é dele. E aí, o terceiro ponto aqui na vida de Moisés é que ele porque eu estou falando demais, será? Já acabou a bateria? O propósito de Deus na vida de Moisés se cumpriu depois de estar pronto para aprender, estar pronto para servir e estar pronto para agir de acordo com os comandos de Deus. As dificuldades vieram sobre a vida de Moisés, mas assim como aconteceu com José, em Moisés nós vemos também que Deus, em todas as atitudes e objetivos na vida de Moisés, era para apontar para Cristo. Quer ver? Moisés, ele nasceu sobre a ameaça de morte, correto? Jesus também nasceu sobre a ameaça de morte. E Moisés, a vida de Moisés, ela foi preservada milagrosamente. De Jesus também. A vida de Jesus foi preservada milagrosamente. Quando nós olhamos para Moisés, Deus planeja a saída do Egito através da vida de Moisés. E Deus chama a José e Maria no sonho, chamando o filho dele do Egito para voltar para Israel. Porque nós sabemos que o anjo antes, quando Herodes estava perseguindo, querendo matar Jesus, o anjo diz para José que eles deveriam ir para o Egito. Moisés, ele renunciou à posição real, ele era príncipe do Egito. Jesus, da mesma forma, ele rejeita o reino no céu, para vir como ser humano para a terra. Moisés, ele foi o mediador entre o povo e Deus. Jesus é o mediador entre toda a humanidade e Deus. Moisés liberta o povo do Egito. Jesus liberta a humanidade do pecado. A Páscoa começa ali, com Moisés no Egito, o Cordeiro da Páscoa que livra da morte. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A travessia pelo Mar Vermelho, em que as Escrituras, Hebreus até falam do batismo, né? Por essas águas. E Jesus, ele se batiza também para cumprir a ordenança, o mandamento de Deus, Mateus 3, 13 a 17. Foram 40 dias de preparação através de Moisés, Êxodo 34, 28. Foram 40 dias de jejum de Jesus, Mateus capítulo 4, verso 2. Através de Moisés, a entrega da lei. Em Jesus, há o cumprimento de toda a lei. A revelação no monte para Moisés, aonde ele encontra Deus.
Mateus 17, Jesus sobe no monte e o rosto dele é transfigurado. O povo rejeita o libertador Moisés. O povo rejeita o libertador Jesus. O rosto de Jesus resplandece. Glória plena. Assim como o rosto também de Moisés resplandecia quando ele orava e falava com Deus dentro da tenda. O profeta prometido Moisés anuncia um profeta futuro. Lá Deuteronômio capítulo 18, verso 15. E Jesus é reconhecido como esse profeta que Moisés anuncia. Atos 3, 22. Atos 3, 22. Moisés começou bem. Só que não basta começar bem. É preciso terminar bem também. No caso de Moisés, nós falamos do detalhe, né? Um detalhe. Faltou obediência em um detalhe. Deus havia planejado que Moisés seria o libertador do povo no cativeiro do Egito e que também seria quem conduzia o povo de Israel à terra prometida, a Canaã. Moisés chegou totalmente onde Deus planejou? Não. Deus planejou que Moisés conduziria o povo do Egito até a terra de Canaã, até entrarem na terra de Canaã. E não foi isso que aconteceu. Por quê? Êxodo capítulo 17, Deus deu a ordem para Moisés: Moisés, fere a rocha, que dela vai sair água. Moisés feriu a rocha, dela saiu água e o povo bebeu. Já em Números, capítulo 20, Deus ele dá a ordem para Moisés falar à rocha. Só que naquele momento Moisés já estava irado com o povo. E ele pega o cajado e diz: rebeldes, querem que façamos que saia água dessa rocha? E ele bate uma vez. Aconteceu alguma coisa? Nada. E ele pega o cajado e bate outra vez. Pela misericórdia de Deus saiu água. Mas naquele instante, ao ferir a rocha novamente, Moisés ele quebrou o símbolo que apontava para a obra perfeita de Cristo. Aonde o que Deus tinha planejado para Moisés é para dizer o seguinte: quando você feriu a rocha a primeira vez, era Cristo morrendo pela humanidade. Na segunda vez era para você falar a rocha, porque Cristo morre pela humanidade uma única vez. E da segunda vez, quando você fala a rocha, é a palavra de vida eterna. É a palavra de fé, de salvação. Não seja vacilão como Moisés. Devemos falar isso para nós mesmos. Devemos acertar como José. Porém, acontece de errarmos, aí devemos buscar perdão e misericórdia da parte de Deus. Que isso Ele sabe, Ele derrama graça sobre todos nós. Mas olha só como é que são as coisas. O fato de Moisés não ter entrado na terra prometida também nos ensina, parte de Deus vem algo poderoso, precioso. Moisés, nós sabemos que ele representa a lei. E a lei, ela não conduz até a promessa final. Moisés representa a lei. Tanto é que quando Jesus, lá no Monte da Transfiguração, encontra-se com Moisés e Elias, está ali representada 3 situações. A lei, representada por Moisés, os profetas, representado por Elias, e a graça, representado pelo Cristo. A lei não conduz à promessa final.
Quem conduz o povo à terra prometida? Lá no Êxodo. Quem que conduz o povo à terra prometida? Josué. Não é isso? Quem entra com o povo na terra prometida? Josué. Sim, pastor, e daí? Josué é o mesmo nome Yeshua. Jesus. É o mesmo nome. A lei, ela não te leva ao céu. Jesus é quem te conduz à terra prometida, ao paraíso de Deus. O que Deus nos ensina com isso é que Josué, quando conduz o povo ali no Êxodo a entrar na terra de Canaã, Deus está dizendo, é Jesus Cristo que conduz o meu povo ao paraíso. É Jesus Cristo, o Cristo, é quem levará cada um de vocês ao reino de Deus. A lei mostra o caminho, mas quem conduz a promessa real é Cristo, é Jesus. Nós falamos de alguém que as Escrituras não mostram erro. José. Nós falamos de alguém que vacilou por um pouquinho. Moisés. Agora vamos trazer um vacilão completo? Balaão. E aí o que eu lembro de Balaão é quando a fé é corrompida por completo. Quando a fé é corrompida por completo. Você pode ser como José, você pode ser como Moisés, você não pode ser como Balaão. Balaão, ele ouviu a voz de Deus. Balaão recebeu revelações de Deus. Balaão tinha dons espirituais. Mas havia um problema muito grave em Balaão. Seu coração era totalmente corrompido. Distante da vontade de Deus desde o princípio. O vacilão completo. Porque quando acontece a história de Balaão e ela está vinculada justamente ao êxodo, a saída do povo de Israel da terra do Egito, eles começam a conquistar as terras de Canaã e eles estão prestes a lutar contra Moabe. E o rei de Moabe, ele contrata Balaão, porque sabe que é um profeta, e diz, Balaão, venha logo aqui, porque saiu um povo do Egito e está me cercando. Eu preciso que você venha e faça os seus encantamentos para amaldiçoar esse povo. Quando essa comitiva chega a Balaão e ouve o coração de Balaão, falando, agora eu vou receber um trocado. Porque Balaão amava mais o dinheiro. Ele era corrupto. Só que ele diz para os mensageiros do rei, fiquem aqui, amanhã eu dou a resposta. Eu vou buscar a orientação do Senhor. A orientação do Senhor foi muito clara. Deus disse, não vá. O verso 12 do livro de Números. Deus disse, não vá. Pois bem, a comitiva que o rei mandou voltou, falou para o rei, olha, ele disse que não vai vir. Então o rei falou assim, o que é isso? Mandou outra comitiva com gente mais importante, oferecendo mais dinheiro, com a mesma proposta. E aí quando essa comitiva chega, o coração de Balaão fala assim, olha, Deus já disse que não é para eu ir, mas fiquem aqui que eu vou consultar o Senhor e amanhã eu respondo. Balaão já sabia que esse não era o propósito de Deus, mas ele insiste. Balaão insiste. 2 Pedro capítulo 2, a partir do verso 15, olha aqui que diz. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça,
mas na sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Deus tinha um propósito para o povo de Israel, Deus tinha um propósito na vida de Balaão, mas Balaão rejeitou a vontade de Deus. E dessa segunda comitiva, Deus diz para Balaão, mesmo não querendo que Balaão vá, mas Deus permite que Balaão fosse, não por aprovação. Entenda que nem tudo que Deus permite é aprovado por ele. Deus não aprovou a ida de Balaão, mas permitiu. E disse para Balaão, você vai falar somente o que eu te disser. Porque a vontade de Deus era abençoar o povo de Israel. Ele não queria obedecer. Ele queria negociar. Ele tentou contornar a vontade de Deus. Balaão mostra o que acontece quando alguém usa o dom, mas não tem caráter. Nós vemos o verdadeiro caráter de Balaão. Lá em Números, capítulo 31, verso 6, quando Balaão ensina os moabitas a fazerem o povo de Israel pecar. Porque é através de Balaão que vem uma das grandes derrotas sobre Israel, quando Israel luta contra os moabitas. Praticamente foi aqui que Deus separou os levitas como a tribo santa do Senhor que iria servir ao Senhor. Como não conseguiu, então, Balaão amaldiçoar Israel diretamente, ele ensina o rei de Moabe a corromper o povo por dentro. Então, quem não vence o pecado imediatamente pode se tornar um instrumento de queda para os outros. Balaão, ele não consegue vencer o pecado no seu interior. E além de ele não conseguir vencer o pecado no seu interior, ele ensina como fazer os outros pecar também. Ele é um grande exemplo de uma pessoa que pode falar de Deus e ainda assim está distante de Deus. A verdadeira fé obedece, persevera, produz transformação, se manifesta em obras. Não é sobre quem você diz que é. É como você se conduz diante de tudo aquilo que Deus planejou para a sua e para a minha vida. Devemos ajustar a nossa rota hoje. Se estamos caminhando como Balaão, ajuste o mais rápido possível. Se estamos caminhando como Moisés, tá bom, pode melhorar. Estamos caminhando como José, continue caminhando dessa forma. Não basta saber quem é Deus. Não basta fazer coisas ou obras no nome dele. É preciso conhecê-lo verdadeiramente e fazer a vontade dele, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Para encerrar, 2 versículos, ou 2 textos, melhor dizendo, que vão se encaixar muito bem nisso e servem para alerta a todos nós. Mateus capítulo 7, a partir do verso 22 diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Esses são os Balaões. Até sabem quem é Deus, mas o coração está longe. Até sabe a vontade de Deus, mas não quer cumprir. E João capítulo 14, verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Veja que é intimidade com o Senhor. Pastor, como saber a vontade de Deus, o plano, o propósito de Deus para a minha vida? Aquilo que é específico está aqui, nesse versículo. Cumprir os mandamentos de Jesus
Buscar Jesus em oração, buscar a vontade do Pai. Aqui, ó, demonstra amor a Deus e a sua obra. E aí Jesus diz que quem age dessa forma demonstra amor. E quem age dessa forma é amado pelo Pai, é amado por Jesus. E o final do texto diz que eu também o amarei e me revelarei a ele. Quer revelação de Deus? Pronto. Ame a Deus sobre todas as coisas. Busque a Deus como o principal em sua vida e cumpra a vontade de Deus na sua vida. Ele se revela todos os dias aos seus amados. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai amado, Deus bendito, obrigado, Senhor, por Tua palavra, que ela é viva, ela é santa, é eficaz e nos desafia todos os dias a sermos melhores, hoje do que ontem, amanhã do que hoje. É a palavra que santifica. Em nome de Jesus, suplicamos, Espírito Santo de Deus, que essa palavra todos os dias molde o nosso caráter conforme o caráter perfeito de Jesus Cristo. Porque nós sabemos e ansiamos por aquele grande e glorioso dia em que o Senhor virá e restaurará todas as coisas. E nós seremos perfeitos, assim como o Senhor é perfeito. Mas enquanto esse dia não chega, nos aperfeiçoa, Senhor, nas nossas obras. Age em nós e através de nós, para que possamos glorificar o Teu nome e engrandecer o Teu reino. E em nome de Jesus, repreende o inimigo das nossas almas. Satanás, não deixe que ele haja em nossas vidas. E faça a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Te louvamos e te agradecemos, em o nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus.